até o século XVIII, por aí, porque depois quanto mais modernidade, tecnologia, revolução industrial, isso foi afastando. Mas agora existe um resgate muito grande no mundo inteiro. Não é aqui só em Belo Horizonte, não. E existem vários cursos de contadores de histórias, existem muitos bons contadores de histórias e de tipos diferentes. Tá ok, Vera, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta eu converso um pouco mais com Vera Fonseca, contadora de histórias. Meu nome é Nirma Damas. Em 96 a gente conseguiu a inauguração do parque. A gente conseguiu também retirar uma parte do esgoto que caía nesse córrego Cascatinha. A partir da conquista desse parque, a gente tem um trabalho de palestras com os alunos e a gente faz a visita de percepção ambiental. A gente traz os alunos aqui, eles ficam doidos para entrar no córrego. Com relação à meta 2010, pescar, navegar e nadar nos rios, acho que o trabalho que está sendo feito deve continuar e acredito que um dia a gente pode conseguir sim. E torço para a gente conseguir até 2010. Então é importante a comunidade ter a preocupação de conservar, de utilizar. E se cada um fizer isso, a gente vai ter um planeta super bacana. Uma campanha Projeto Manuelzão da UFMG, apoio Copasa. Dados vitais? Ok. Anestesia? Ok. Vamos começar. Preparar bisturi, pinça hemostática, tesoura, afastador, aspirador e compressas, ok? Ok? Oi? Ninguém fica mais esperto fumando maconha. Nós estamos de volta diretamente do Museu de Arte da Pampulha, onde eu converso com Vera Fonseca. Vera, a gente falou um pouco da música que vocês utilizam na apresentação. Quais os outros recursos que vocês utilizam? Olha, como a gente não faz teatro e contação de história, a gente não tem esses recursos do teatro. A contação é uma coisa mais simples, mas eu gosto muito de contar história com um chale, porque o chale ele simboliza a sabedoria do feminino, e com o cajado, porque ele simboliza a sabedoria do masculino. Então, isso acaba sendo um recurso que ele entra na história sem ser muito claro, ele está implícito, a pessoa entende aquilo muito mais a nível de inconsciente do que você precisa de explicar o que é. A gente falou um pouco ali sobre a história da Maria Papuda no primeiro bloco e a gente acabou não citando quais são as outras lendas que o grupo apresenta. Ah, sim, são várias lendas, Quais são essas? A gente tem a história do Tesouro da Serra, que é uma história que fala que na Serra do Curral tinha um tesouro, tinha um português que procurava esse tesouro, e é muito interessante. Depois a gente até acha que o tesouro foi achado por um doutor ferrador, sabe? O tesouro não era ouro não, era outra coisa. Tem uma história também, e essa é verdadeira, do Zé dos Lotes, que foi também um português que veio de Ouro Preto para cá na época da inauguração da cidade, da fundação, e ele comprou muitos lotes e falava que aqui ia virar uma grande Paris e acabou foi muito rico. Tem a história de Santa Efigênia, que é uma história muito bonita, que conta a história desde Santa Efigênia na África, que foi uma rainha, até como ela chegou ao Brasil, e a imagem dela que saiu de Ouro Preto e veio parar aqui em Belo Horizonte. E tem a ver com a igreja, que é uma imagem que está na igreja. Efigênia. É uma história que eu tenho vontade de contar ali porque a igreja de Santa Efigênia tem um espaço muito bonito lá de fora, interessante, contar a história lá. Além dessas, nós temos uma história também da Rua da Bahia, que a gente conta um pouquinho, que tem a história de um personagem, que essa depois a gente vai contar também, que é bastante interessante. Tem a história do Capeta do Vilarinho,
Então, Belo Horizonte E da Loura é do rico. Bonfim Tem também. a Loura, gente. Não, a Loura não pode esquecer, não. A Loura está no imaginário de todo Belo Horizonte. A da Loura do Bonfim, ela tem diversas versões, na verdade, não é mesmo? Diversas. Várias pessoas sabem uma história da lenda diferente. E, na verdade, a lenda apareceu em Belo Horizonte desde a década de 40. Em 50 É uma ela das mais aparece... antigas, com certeza. né? Não, mais antiga não. A Papuda, por exemplo, é da época da fundação, quando foi feito o Palácio da Liberdade. Da Liberdade. Mas ela ficou muito conhecida, muitos radialistas gostavam dessa história, e até hoje tem gente que conta, sabe assim. Então ela ficou a lenda mais forte de Belo Horizonte. E tem um período que ela aparecia nos bondes. Na época do bonde, a Loura vinha para seduzir, né, rapazes dentro do bonde. E ela é um pouco misteriosa também, assim. Uai, ela é inteiramente misteriosa, né? Ela é a Loura do Bonfim, mas Bonfim do cemitério do Bonfim. Inteiramente misteriosa. Você acha que o mineiro, o Belo Horizontino, é muito supersticioso com essas coisas? Olha, não chega a ser bem superstição, porque a cultura popular, ela envolve a superstição também, mas ela é uma sabedoria. Isso é uma forma da gente viver e compreender o mundo. Tá ok, Vera, eu agradeço a sua participação aqui no Ponto de Encontro. E agora vocês ficam com uma apresentação do grupo Palavras Guardadas. Eu vejo vocês no próximo programa. Até lá! Era uma vez, e não era uma vez, um caminho, uma travessia, um lugar que parecia rua. Parecia rua não, um endereço histórico, de nome Bahia. Esse local sempre agregou gente de todos os tipos. Olha, para lá iam intelectuais, iam boêmios, iam estudantes, comerciantes. A Rua da Bahia sempre foi, é e será uma rua que acontece fatos interessantes. E é por isso que a gente até gosta de falar sobre a Rua da Bahia. E quando a gente fala da Rua da Bahia, nós lembramos do Edifício Maleta. O Edifício Maleta é um edifício que tem muitas histórias. Parece até com as 1001 Noites. Eu vou falar de um personagem que ele mora no Edifício Maleta, o Loropas. O Loropas, ele é nada mais e nada menos, sabe o quê? Um vampiro, gente. Mas vampiro de verdade, vampiro assim, ele dorme de dia e sai à noite, ele não tem sombra, ele não aparece no espelho, um vampiro com todas as características de vampiro. Inclusive, ele adora um pescocinho, mas o pescocinho que ele gosta é de mulher, e vocês vão saber por que ele adora pescoço de mulher. O Loropas, ele tem essas coisas de vampiro, de qualquer vampiro, Conde Drácula e tal, mas ele tem um negócio muito interessante. Ele é poeta e faz soneto. E além disso, ele é um vampiro metódico. Eu, pessoalmente, acho o Loropas sistemático, porque ele só ataca às 4h15 da manhã, um horário assim pontualíssimo. Olha, tem muita gente em Belo Horizonte que está afim de pegar o Loropas e mandar o Loropas para outro lugar. Até nem sei tanto por quê. Porque o Loropas, ele apareceu aqui depois dele ter sido soldado na Guerra do Paraguai, depois dele ter ficado no Rio Grande do Sul, pertenceu a uma legião vampiresca e foi expulso de lá. Sabe por quê? Ele era um taradão. Aí apareceu aqui no Maleta. E por isso é que tem muitas mulheres, principalmente, que estão querendo pegar o Loropas. Elas vão, gente, de vez em quando, e quem quiser ir para certificar isso, fica ali na Augusto Lima, com a Rua da Bahia, com os kits com cruz, com água benta e com alho. Agora, tem algumas, isso eu estou ouvindo falar de uns tempos para cá, umas corajosas, que elas vão enfrentar o Loropas mesmo. Elas vão levar esse kit e seduzi-lo até a hora que o sol nascer. E é por isso que a gente pensa até que Rômulo Paz gostava tanto da Rua da Bahia por causa das suas histórias. E ele vivia dizendo: minha vida é esta, subir Bahia e descer floresta.